A predestinação dos santos. A diferença entre a predestinação e a graça. Entre a graça e a predestinação existe unicamente esta diferença, que a predestinação é uma preparação para a graça e a graça é já a doação efetiva da predestinação. E assim, no que diz o apóstolo, a salvação não provém das obras, para que ninguém se vanglorie, pois somos todos obra de Deus, criados no Cristo Jesus para realizar boas obras. Efésios 2, versículo 9. Significa a graça, mas o que segue, as quais Deus de antemão dispôs para caminharmos nelas. Significa a predestinação, que não se pode dar sem a presciência, por mais que a presciência possa existir sem a predestinação. Pela predestinação, Deus teve presciência das coisas que haveria de realizar. Por isso foi dito, ele fez o que ia ser. Isaías 45. Mas a presciência pode versar também sobre as coisas que Deus não faz, como o pecado, de qualquer espécie que seja. Embora haja pecados que são castigos de outros pecados, conforme foi dito, entregou-os Deus a uma mentalidade depravada, para que fizessem o que não convinha. Romanos 1, versículo 28. Não há nisto pecado por parte de Deus, mas justo juízo. Portanto, a predestinação divina que versa sobre o que é bom e uma preparação para a graça, como já disse, sendo que a graça é efeito da predestinação. Por isto, quando Deus prometeu a Abraão a fé de muitos povos dentro de sua descendência, disse: Eu te fiz pai de muitas nações. Gênesis 17, versículo 4. E o apóstolo comenta: Assim é em virtude da fé, para que, por graça, seja a promessa estendida a toda a descendência. Romanos 4, versículo 16. A promessa não se baseia na nossa vontade, mas na predestinação. Deus prometeu, não o que os homens realizam, mas o que ele mesmo havia de realizar. Se os homens praticam boas obras no que se refere ao culto divino, provém de Deus cumprirem eles o que lhes mandou. Não provém deles que Deus cumpra o que prometeu. De outro modo, teria provindo da capacidade humana e não do poder divino, que se cumprissem as divinas promessas. Irias, em tal caso, os homens teriam dado a Abraão o que Deus lhe prometera. Não foi assim que Abraão creu. Ele creu dando glória a Deus e convencido de que Deus era poderoso para realizar sua promessa. Romanos 4, versículo 21. O apóstolo não emprega o verbo predizer ou pré-conhecer. Na verdade, Deus é poderoso para predizer e pré-conhecer as coisas, mas ele diz, poderoso para realizar, e, portanto, não obras alheias, mas suas. Pois bem, porventura prometeu Deus a Abraão que em sua descendência haveria as boas obras dos povos, como coisa que ele realiza, sem prometer também a fé, como se esta fosse obra dos homens? Então, ele teria tido, quanto a essa fé, apenas presciência? Não é certamente o que diz o apóstolo, mas sim que Deus prometeu a Abraão filhos, os quais seguiriam suas pisadas no caminho da fé. Isto o afirma clarissimamente. O mais ilustre exemplar da predestinação e da graça é o próprio Salvador do mundo, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, pois para chegar a ser tudo isto, com que méritos anteriores, seja de obras, seja de fé, pôde contar a natureza humana que nele reside? Peço que me responda. Aquele homem, a palavra homem significa aqui, conforme se vê pelo contexto, que é a natureza humana, embora não no sentido genérico desta expressão.
que foi assumido em unidade de pessoa pelo Verbo eterno com o Pai, para ser Filho unigênito de Deus. De onde mereceu isto? Houve algum mérito que tivesse ocorrido antes? Que fez ele, que creu, que pediu previamente para chegar a tal inefável excelência? Não foi acaso pela virtude e assunção do mesmo Verbo que aquele homem, desde que começou a existir, começou a ser Filho único de Deus? Não foi acaso o Filho único de Deus aquele que a mulher, cheia de graça, concebeu? Não foi o único Filho de Deus quem nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, sem a concupiscência da carne e por graça singular de Deus? Acaso se pôde temer que aquele homem chegasse a pecar quando crescesse na idade e usasse o livre arbítrio? Acaso carecia de vontade livre, ou não era esta tanto mais livre nele, quanto mais impossível que estivesse sujeita ao pecado? Todos estes dons singularmente admiráveis e outros ainda, que se possam dizer em plena verdade serem dele, recebeu-os de maneira singular nele, a nossa natureza humana, sem que houvesse quaisquer merecimentos precedentes. Interpele então alguém a Deus e diga-lhe: por que também não sou assim? E se, ouvindo a repreensão, ó homem, quem és tu para pedirdes contas a Deus? Romanos 9, versículo 20. Ainda persistir interpelando, com maior imprudência: porque ouço isto, ó homem, quem és tu? Pois se sou o que estou escutando, isto é, homem, como o é aquele de quem estou falando, porque não hei de ser o mesmo que ele? Pela graça de Deus, ele é tão grande e tão perfeito. E por que é tão diferente a graça, se a natureza é igual? Certamente não existe em Deus acepção de pessoas. Colossenses 3, versículo 25. Quem seria o louco, já nem digo o cristão, que o pensasse? Fique manifesta, portanto, para nós aquele que é a nossa cabeça, a própria fonte da graça, que se difunde por todos os seus membros, conforme a medida de cada um. Tal é a graça, pela qual se faz cristão um homem desde o momento em que se principia a crer, e pela qual o homem, unido ao Verbo, desde o primeiro momento seu, foi feito Jesus Cristo. Fique manifesto que essa graça é do mesmo Espírito Santo, por obra de quem Cristo nasceu, e por obra de quem cada homem renasce, do mesmo Espírito Santo, por quem se verificou a isenção de pecado naquele homem, e por quem se verifica em nós a remissão dos pecados. Deus, sem dúvida, teve a presciência de que realizaria tais coisas. É esta a predestinação dos santos, que se manifesta de modo mais eminente no Santo dos Santos. Quem poderia negá-lo? Dentre os que entendem retamente os ensinamentos da verdade? Pois sabemos que também o Senhor da Glória foi predestinado, enquanto homem tornado filho de Deus. Proclamo-o o doutor das gentes no começo de suas epístolas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, que ele de antemão havia prometido por meio dos profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, o que nasceu da estirpe de Davi, segundo a carne, e foi constituído Filho de Deus, poderoso, segundo o Espírito de santidade, desde sua ressurreição entre os mortos. Romanos 1, versículos 1 ao 4. Jesus foi, portanto, predestinado, aquele que segundo a carne haveria de ser filho de Davi, seria também filho de Deus poderoso, segundo o Espírito da santificação, pois nasceu do Espírito Santo e da Virgem. Amém. Graça e paz, irmãos.